Então, gostaria de primeiro agradecer o convite, me sinto muito honrado de falar sobre isso. E já que você me deixou a possibilidade de escolher, eu vou falar um pouquinho da primeira manifestação oficial da FEBRAP, que foi o primeiro Congresso Brasileiro de Psicodrama, que aconteceu entre 24 e 28 de maio de 1978, na cidade de Serra Negra, né, aqui em São Paulo. Né? Esse congresso teve um histórico muito interessante, porque depois que o Bermudes veio para o Brasil e trouxe o psicodrama, né, ele fez vários grupos e foi formada a primeira entidade brasileira, que foi a Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama, a BPS, que existe até hoje. Depois houve um racha histórico entre o pessoal da BPS e o pessoal que saiu, que formou a SOPS, Sociedade Psicodrama de São Paulo, né? Dos que ficou a Iris, o D'Alessandro, o Suero, e dos que saíram, o Zeda, o Miguel Navarro, o Aníbal Mesler, e essas duas entidades começaram a povoar o Brasil e formaram várias escolas. E o primeiro desafio do primeiro Congresso Brasileiro foi que muitas pessoas, caciques, vamos dizer, não se conversaram mais, tinham, né, grandes hostilidade entre eles. Né? Tinham pessoas que, não vou citar nomes, mas tinham pessoas que não falavam com outras pessoas, né? Que não queriam estar na mesma sala. Então, eu e o Tiba era presidente da FEBRAP, eu era secretário, né? Fui secretário do Congresso, e a gente resolveu visitar todas as escolas de psicodrama que estavam no Brasil. Então, foi uma visita pessoal, né, para convencer essas pessoas a virem para o Congresso. Né? Então, nós fomos de entidade em entidade, fomos até, um fato interessante, até Belo Horizonte, falar com o Pierre Weil, que fazia uma parte do psicodrama transcendental, e que ele foi depois muito importante, né, durante o trabalho, porque ele era uma pessoa que não tinha entraves ou não tinha hostilidades com ninguém. Então, ele foi um grande mediador durante as reuniões da FEBRAP. E que, na época, teve um nome muito interessante, que eram as vacas sagradas. Eram as famosas vacas sagradas, que eram todos esses donos de escola, donos de entidades que estavam fazendo o psicodrama. E nós conseguimos que essas pessoas sentassem na mesma sala, conseguissem conversar entre elas, né? E daí foi a grande importância do primeiro ato oficial da FEBRAP, foi reunir essas pessoas que tinham mágoas, ressentimentos entre elas. E o Pierre Weil foi muito importante nessa época, unindo, né, um monte de psicodramatistas brasileiros, todos eles sobejamente conhecidos, alguns até infelizmente falecidos. Né? E então eu acho que foi uma grande importância. E depois disso vieram os congressos a cada 2 anos, cada um com suas características próprias. Mas o de Serra Negra foi o congresso onde se reuniu pela primeira vez, né, todos esses caciques que estavam montando escola e dando cursos. E depois disso a FEBRAP foi se organizando. Né? Aí tem muita história e dá para contar.